Olá, boa noite a todos, bem-vindos. Eu sou o André, estás no Águia News. Vamos aqui fazer uma breve análise do Benfica 5, Marítimo 0. Mas antes disso, referir que o Benfica vem de 13 jogos, 13 vitórias, portanto estamos a duas vitórias de igualar o recorde de Eriksen, que pelo Benfica, enquanto treinador, ganhou 15 jogos consecutivos. Portanto, se o Benfica ganhar os dois próximos jogos, iguala o recorde de Eriksen, se ganhar os próximos 3, supera o recorde de Eriksen. Portanto, é bom que os jogadores do Benfica já tenham em mente que pode entrar na história logo neste início de campeonato. Portanto, 13 jogos, 13 vitórias, 7 vitórias para o campeonato, 7 jogos, 7 vitórias para o campeonato, 19 golos marcados, 3 golos sofridos, excelente arranque de época, antes desta paragem para as seleções, excelente, nada a apontar ao Benfica. Em relação ao 11 inicial, houve aqui uma surpresa, entrou o Freddy em detrimento do Florentino, mas já vamos falar sobre isso. E havia aqui a dúvida, entraria o Bá ou o Gilberto, acabou por entrar o Bá, que já vai na quarta titularidade no Benfica. E repetiu a titularidade em relação também ao último jogo. O Benfica teve uma exibição em crescendo, portanto, à medida que os minutos iam passando, o Benfica ia crescendo, ao contrário daquilo que se possa esperar, uma vez que a equipa de Roger Smith tem um futebol muito intenso, muito físico, muito na garra e muito na luta, muito físico no sentido em que os jogadores estão sempre em alta rotação. Muito físico e muito técnico, porque os jogadores executam bem tecnicamente os movimentos e conseguem fazer passes de ruptura de qualidade e finalizações de qualidade. Mas é um futebol de grande intensidade física, que esperaria-se, em termos teóricos, que ao longo dos minutos fosse crescendo de qualidade, mas não. O departamento físico, portanto, o treinador preparador físico do Benfica, e todo esse departamento está a fazer um excelente trabalho, porque a equipa consegue aguentar os 90 minutos em alta intensidade. Portanto, parabéns também ao departamento e médico e ao departamento que trata do físico dos jogadores. O Benfica, logo no primeiro minuto, com uma oportunidade, cruzamento de David Neres, que poderia dar golo, mas, portanto, um autogolo do jogador do Marítimo. O Marítimo tentou equilibrar, tentou, de certa forma, parar os ímpetos ofensivos do Benfica, conseguiu fazer isso durante cerca de 20 minutos, mas a partir disso só deu o Benfica, criou várias oportunidades e acabou por marcar o primeiro golo aos 27 minutos por Rafa, o número 27. Portanto, o número 27 marcou aos 27 minutos. Uma curiosidade engraçada, que acaba por dar também um pouco de mais cor ao jogo. Portanto, isto foi uma jogada em que o Grimaldo cruza, o Gonçalo Ramos assiste o Rafa, que perante Miguel Silva não dá hipótese e marca o primeiro golo do Benfica. O Benfica continua numa toada ofensiva, ainda falhou algumas oportunidades de golo claras, inclusive um golo cantado que o Gonçalo Ramos falha, outro que o Rafa falha e outro que o João Mário falha. Se não me engano, foram estes três jogadores que estiveram muito perto de marcar e não conseguiram. Portanto, o Benfica poderia ter ido para intervalo a ganhar por muito mais que 1-0, mas de qualquer forma o Benfica teve todo o mérito e mereceu ir para o intervalo com a vitória, merecia mais do que estava a conseguir, merecia materializar em mais golos as chances que criou na primeira parte, não conseguiu, mas de qualquer forma parabéns aos jogadores por a atitude que estavam a ter em campo. Na segunda parte o Gonçalo Ramos redime-se de ter falhado um golo e marca um grande golo de calcanhar. O jovem ponta de lança assistido pelo Bá, que fez um cruzamento tenso, marca de calcanhar perante Miguel Silva. Portanto, um golo bonito que merece ser visto e revisto. O Benfica continuou sempre na toada ofensiva, sempre muita pressão alta, sempre muita bola. O Benfica divertia-se em campo, os jogadores trocavam a bola de forma alegre. Notava-se que havia alegria a jogar nestes jogadores e essa foi a receita para o Benfica marcar mais golos ainda. Portanto, o Benfica, o Miguel Silva recupera a bola, o Miguel António Silva, aliás, recupera a bola na defensiva do Benfica, após canto. A bola sobra para Rafa progride com a bola e faz um passe de grande qualidade a isolar Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos, perante Miguel Silva, não falha e Ibiza não encontra aos 64 minutos. O Benfica sempre numa toada ofensiva, sempre a criar oportunidades, até ao 4-0 de Neres, o Benfica criou mais oportunidades, mas não marcou. Mas depois Neres sim marcou aos 81 minutos após recuperação de bola de Florentino. Florentino recupera uma bola no meio campo ofensivo do Marítimo e Neres ainda progride um pouco com bola e faz um golo belo e feito também. Um golo que também merece ser visto. Draxler entrou e também marcou aos 87 minutos um golo de craque, no meu entender, passe de João Mário, passe de João Mário, Draxler na área adversária faz movimentos laterais até encontrar o espaço e quando encontra o espaço faz um remate indefensável mesmo no cantinho, no canto superior direito, um potente remate, um golo que, no meu entender, é um golo de craque, porque é um jogador que tem uma frieza de não se precipitar, de aguentar, de fazer um movimento lateral até encontrar o espaço para rematar. Portanto, um grande golo de Draxler também aos 77 minutos. Portanto, esta foi a história do jogo do Benfica. Falando das novidades, já vamos falar das novidades, mas falando aqui das substituições. O Rafa Silva acabou por sair aos 68 minutos
assim como o Enzo Fernandes para entrar o Julian Draxler e o Florentino Luís. Aos 80 minutos entrou o Gilberto e o Ristic, por Bá e Grimaldo respectivamente, e no final do jogo entrou o Brooks para se estrear. Portanto, também gostaria de fazer esta referência em relação às substituições. Em relação às novidades, portanto, a novidade foi o Fredrik Aursnes ter entrado de início. Portanto, foi o primeiro jogo que o Fredrik Aursnes jogou como titular no Benfica. E devo-vos dizer que o Fredrik cumpre tudo aquilo que era esperado do jogador. Portanto, nós esperaríamos que era um jogador bom no momento defensivo. E o Fredrik, no momento defensivo, cumpriu de forma espetacular. Portanto, sempre muito atento aos movimentos dos seus colegas que estavam à sua frente para poder fazer a compensação. Ou seja, se houvesse uma recuperação de bola, o Fredrik estava sempre no momento certo para voltar a ganhá-la para o Benfica. O Fredrik conseguia construir num momento defensivo com grande qualidade. Portanto, era o primeiro construtor de bola do Benfica, era o Fredrik, e conseguia construir com qualidade. Era um jogador que jogava o primeiro toque, mas não jogava o primeiro toque à toa, jogava o primeiro toque com critério. Recebia a bola e passava no imediato com passos orientados e para o jogador que estava em melhor condição para receber a bola. Portanto, Fredrik, ao nível do passe, excelente. Ao nível do posicionamento, excelente. Ao nível de ser o primeiro construtor de jogo do Benfica, a partir da defesa, obviamente, excelente. Em termos ofensivos, não via assim muito do Fredrik, penso que por indicações do técnico Roger Smith, mas no momento defensivo, jogador excelente, e no momento de construção, ou seja, defensivamente muito bem, e no momento de construção, ou seja, no momento em que a equipa recupera a bola e progride para o ataque, muito bem também nas decisões que tomou. Portanto, gostei muito do Fredrik, também um pouco à imagem de Florentino, um polvo, só que o Florentino é um polvo que arrisca um pouco mais a ir à frente do que o Fredrik, no meu entender. Mas gostei muito do Fredrik, portanto é um jogador que naquilo que se propõe é craque. Não sei se poderá ser um jogador que faça muitos gols ou muitas assistências, mas naquilo que se propõe, que é no momento defensivo e na recuperação de bola e ser o primeiro construtor de jogo do Benfica, excelente, porque o homem até passos médios e longos consegue fazer. Em relação aos melhores em campo, eu gostaria de referir aqui alguns jogadores, foram vários. Por exemplo, o António Silva, em termos defensivos, é excelente. O homem, ele tem uma qualidade de passe excelente. Ele faz passos longos com cerca de 80% de precisão. Portanto, 80% é muito bom para passos longos. Ele, inclusive, chegou a fazer um passo longo, já não me lembro exatamente para quem, que poderia dar um golo. Não deu golo porque não calhou, mas o passo foi excelente. Acho que foi para o Neres, se não me engano, mas, quer dizer, o António Silva muito bem também, no passe longo. O Rafa desbloqueou o jogo, também esteve sempre muito bem, muito em jogo. O David Neres marcou um golo belo e feito, sempre com a sua finta curta, de grande qualidade. Portanto, ganhava constantemente na finta ao seu marcador direto e ganhava também muitas vezes das costas ao marcador direto. Gostei muito também do David Neres. O próprio Enzo Fernandes esteve muito bem durante todo o tempo que esteve em jogo, o próprio Fredrik. Portanto, gostei muito dos jogadores em termos... O próprio Bá, que fez uma assistência. Mas eu acabo por concordar quando a BTV nomeou o Gonçalo Ramos para o homem do jogo. Eu acabo por concordar com a BTV. Isto porquê? Porque o Gonçalo Ramos fez 2 golos e uma assistência. Quer dizer, 2 golos e uma assistência, sendo que um golo foi de calcanhar. É verdade que falhou alguns golos, poderia ter marcado mais golos do que o que fez, mas fez 2 golos, fez um bis e fez uma assistência. Portanto, Gonçalo Ramos acabou por ser, objetivamente, se formos objetivos, ter um forte impacto no jogo. Rafa desbloqueou o jogo e esteve sempre muito em jogo, enquanto nos 65 ou 63 minutos esteve em jogo, esteve sempre muito em jogo. O David Neres também, se calhar, merece ser o melhor em campo por aquilo que produziu para a equipa, produziu muito para a equipa em termos criativos, em termos de animar as bancadas com as suas fintas, em termos também de animar os seus colegas, porque viam que ali poderia ser o ouro, ali poderia estar o ouro no David Neres. É difícil nomear alguém como melhor em campo, mas acho que em termos coletivos a equipa esteve excelente e tendo a concordar com a BTV precisamente por o facto de ter marcado 2 gols e fazer uma assistência, mas se fosse o David Neres, o Rafa ou o Enzo, eu não me chocaria, quer dizer, porque tiveram todos muito bem. Ou o próprio António Silva, ou o Bá, que também esteve bem, o jovem Bá. Aliás, aqui a grande diferença entre o Bá e o Gilberto, são 2 excelentes jogadores. Aliás, o Gilberto até fez um cruzamento que poderia dar golo para o Gonçalo Ramos no final do jogo. Só que a questão é que o Gilberto já tem 29 anos e o Bá ainda tem 24. Isso nota-se, porque o Gilberto não aguenta os 90 minutos e o Bá aguenta os 90 minutos e se fosse preciso ainda jogava mais 45. Acho que é só essa a única diferença, a diferença mais relevante destes 2 jogadores.
Em relação também a outra novidade que eu vos falei de falar, fiquei de falar das novidades, portanto tenho que falar aqui também do Draxler, que entrou muito bem em campo, portanto, por vezes via que os jogadores parece que estavam um bocado desconfiados, não lhe passavam muita bola, mas quando lhe passaram a bola, o homem, todas as ações que tinha eram ações de qualidade. O Draxler, inclusive, marcou um golo. O Brooks, não cheguei a vê-lo muito em campo, vejo que é um jogador alto, possante, mas vai ser difícil para ele impor-se nesta equipa com os centrais todos que o Benfica tem, Otamendi, António Silva. Muita gente pergunta-me assim, mas onde é que estava este António Silva? Quem acompanha este canal sabe quem é o António Silva, porque eu desde o primeiro jogo que vi o António Silva fazer na pré-época, falei que este jogador tinha qualidade. O António Silva, aliás, o Araújo, o central Araújo, era o central que queria fazer parte do plantel, até o Araújo saiu do Benfica para dar espaço ao António Silva, porque o António Silva, na pré-época, de facto, foi muito bom também. E pronto, acho que já falei dos jogadores novidades. O Ristic, falta o Ristic, que também é a segunda aparição do Ristic, na Luz. Ristic, não vi ainda muito do Ristic, preciso de mais tempo para analisar o Ristic, parece que ainda está um pouco tímido. Mas vamos ver o que é que se poderá ou não vir a ser uma alternativa válida ao Grimaldo. Parece-me um jogador diferente do Grimaldo, parece-me um jogador mais raçudo, se calhar um pouco melhor em termos defensivos, mas em termos ofensivos acho que não dá tanto como ao Grimaldo, porque o Benfica está precisamente a maior parte do tempo no momento ofensivo, portanto é melhor termos um jogador bom ofensivamente, mesmo sendo lateral, do que não seja bom. Nesse aspecto, porque o Benfica ataca e os outros defendam. Mas vamos ver o que é que vai dar em relação ao Ristic. Portanto, basicamente, sobre as novidades no 11, está a falar também, sobre as substituições está a falar, sobre os melhores em campo está a falar. Também uma referência elogiosa ao Florentino, ganhou a bola, foi da sua existência e da sua garra, ganhou uma bola no meio campo ofensivo com o Enzo, bateu com o Enzo, com o David Bá, acabou por marcar um golo aos 81 minutos. De falar aqui também das palavras do Gonçalo Ramos, quando recebeu o prémio de melhor do jogo, o Ramos disse o seguinte: foi um jogo de sentido único, marcamos 5, poderíamos ter marcado mais. Cumprimos os nossos objetivos. O importante é ganhar em casa e com estes adeptos começamos logo à frente. Portanto, referi que o Ramos vai com 12 jogos, 6 golos, 2 para a Liga, portanto vai aqui com uma boa média. De referir também que há aqui algumas curiosidades em relação ao jogo, portanto eu já referi algumas. O Bá foi titular pela 4ª vez, o Drexler estreia-se na Luz a marcar, o Fredrik estreia-se como titular. Foi a segunda melhor assistência da época, como já vos disse, a melhor do campeonato. 13 jogos, 13 vitórias consecutivas, a 2 de igualar o de Eriksen. Aparição de Ristic na Luz, a segunda aparição. Um gol de Draxler. Estreia de John Brooks e bis de Ramos, eleito o melhor jogador da BTV. Estas foram as curiosidades do jogo do Benfica. O Benfica, neste momento, vamos aqui verificar a tabela classificativa, só para vos referir em relação aos nossos adversários. O Benfica está com 21 pontos, sendo que o nosso perseguidor direto, o Braga, está com 16 e tem um jogo a menos. O Porto está com 16 pontos também, 7 jogos, 16 pontos, portanto tem um jogo a mais que o Braga. Está em terceiro lugar o Porto e o Sporting está em oitavo lugar com 10 pontos em 7 jogos. Portanto, vamos aproveitar o facto dos nossos rivais mais diretos estarem no mau momento para continuar esta cavalgada de vitórias. O Braga, que é o nosso perseguidor direto, vai jogar hoje às 20h30 contra o Vizela. O Vizela, que é um clube bem orientado, vamos ver o que é que vai dar. O Sporting perdeu contra o Boa Vista do Bessa e o Porto perdeu contra o Estoril, aliás, empatou contra o Estoril com penalti aos 90, já no período de descontos. Marcado por Taremi. O penalti era penalti, mas aqui a questão é que o Joãozinho até parece, com todo o respeito que o Joãozinho tem, até parece que fez o penalti de propósito. Porque a bola vinha, o Joãozinho podia ter dominado a bola com o peito sem problema nenhum, o Joãozinho faz assim à bola. Vai em direção à bola e faz assim. Portanto, obviamente que é penalti, mas o Joãozinho, por amor de Deus, vais fazer um penalti daqueles aos 90 minutos. Até parece que foi de propósito. Não estou a dizer que foi de propósito. Até parece que foi de propósito. E já agora também em relação ao jogo do Porto, eu não costumo falar dos nossos rivais, mas também tenho que falar isto. Quer dizer, acho inadmissível os adeptos do Estoril começarem a insultar um adepto que estava lá com a camisola do Porto na bancada do Estoril. Quer-se dizer, ainda por cima o homem tinha uma filha no colo, meu. E vocês vão estar a insultar uma pessoa que está com uma criança ao colo. Por amor de Deus, não é? Os adeptos do Estoril têm que ter um pouco de bom senso, não é? Tal como defendi aqui a questão do adepto do Benfica não jogar em tronco para a bancada, também não posso deixar passar isto em claro. Então, mas o homem vai ver um jogo com a filha e tem que estar a levar com insultos e até há quem diga que cuspiu.
por amor de Deus, vamos ter um bocadinho de bom senso, não somos animais, não somos portugueses, um povo de bem e um povo educado. Bom, pessoal, forte abraço, obrigado por terem assistido ao vídeo, este pós-jogo, fiquem bem, até uma próxima.